Bom dia, professor. Bom dia, pessoal. Bom, eu me chamo Ricardo e eu vou ficar com a parte de precipitação. De antemão, temos algumas definições do que vem a ser a precipitação. As reações que resultam na formação de um produto insolúvel são chamadas de reações de precipitação. Um sólido insolúvel, formado por uma reação de precipitação, recebe o nome de precipitado. Essa primeira definição ela aborda de maneira mais simples que a precipitação se trata de reações que resultam na formação de um produto insolúvel, produto este que, a posteriori, recebe o nome de precipitado. Segunda definição. Muitos compostos iônicos se dissolvem na água, dissociando-se em íons individuais, mas quando dois íons se encontram e formam um composto insolúvel, eles repentinamente saem da solução no que chamamos de precipitação. Pode ser verificado aí nessa segunda definição que ela trata de uma forma mais completa sobre o assunto de precipitação. Ela aborda a mesma questão da insolubilidade, mas ela deixa bem evidente a questão dos íons, que seriam os cátions e os ânions. Conceitos. Eu particularmente acho válido, antes de prosseguirmos sobre o assunto, conhecermos alguns termos importantes que irão facilitar nossa compreensão sobre o assunto. Mistura. Combinação de duas ou mais substâncias, na qual cada substância mantém a sua própria identidade química. Solução. Mistura de substâncias que têm composição uniforme, homogênea. Ou seja, em contraponto à mistura que possui um caráter mais heterogêneo. Solvente. Meio dissolvente de uma solução. Geralmente o solvente em uma mistura é aquele que se encontra em maior quantidade. Soluto. Substância que é dissolvida em um solvente para formar uma solução. Geralmente é aquele encontrado em menor quantidade em uma substância. Solubilidade. Quantidade de uma substância que se dissolve em uma determinada quantidade de solvente a uma determinada temperatura para formar uma solução saturada. Vale a pena também destacar o coeficiente de solubilidade que não está presente no slide. Ele se refere à capacidade que um soluto possui de se dissolver numa quantidade padrão de um solvente em determinadas condições de temperatura e pressão. Em outras palavras, é a quantidade máxima que pode ser dissolvida de soluto numa dada quantidade de solvente. Processo físico. Para a exemplificação, podemos utilizar dois elementos simples, a água e o sal de cozinha, que é um composto iônico formado pelos íons de cloro, Cl- e sódio Na+. Lembrando que os dois juntos formam NaCl, que se mantêm unidos pela atração entre suas cargas negativa e positiva e se neutralizam entre si. Sabe-se que 36 gramas de NaCl em 100 gramas de água a 20 graus Celsius geram uma solução saturada ao seu final. Em contrapartida, na mesma linha de pensamento, se aumentarmos o quantitativo de NaCl para 50 gramas em 100 gramas de água a 20 graus Celsius também, veremos que os 36 gramas irão se dissolver e os 14 gramas restantes irão precipitar, formando um corpo de fundo. Aí, nesse caso você queira posteriormente fazer uma separação entre o precipitado e a solução saturada, deve ser feito um processo de filtração. Lembrando também que se colocarmos uma quantidade inferior aos 36 gramas, nas mesmas condições, conseguiremos uma solução insaturada. Bom, para melhor exemplificação, eu vou apresentar um breve vídeo mostrando o processo. Bom, temos aí então um recipiente. Nesse recipiente a gente tem o nitrato de prata
e posteriormente é adicionado um quantitativo demasiado de NaCl. O que vocês acham que acontece? Essa substância ela irá interagir com o meio até atingir o nível de saturação. Uma pequena observação: se a forma precipitada ela possui uma densidade menor que o líquido resultante, ela irá flutuar. Caso não, se sua densidade for maior, ela irá gerar um precipitado. Como evidenciado no vídeo anterior, temos agora a mesma reação química escrita e descrita na tela. Então, temos aí o nitrato de prata mais o cloreto de sódio em uma dupla ligação, gerando aí o nitrato de sódio mais cloreto de prata em forma precipitada. Como já dito anteriormente, a precipitação ela refere-se à atração dos íons com cargas contrárias no sólido. Como é muito grande para o solvente separar, a substância ela permanece então não dissolvida em sua totalidade. Agora abaixo temos a mesma substância, a mesma mistura coloidal heterogênea, escrita de uma forma mais iônica. Também temos a presença dos elementos com suas cargas respectivas. Essas abreviações ao lado das substâncias nos auxiliam a entendermos o processo. Por exemplo, o nitrato de prata ele se encontra em Aq, em meio aquoso. Já o cloreto de prata, seguido do S, entre parênteses, mostra que ao final do processo é gerado um sólido. Regras de solubilidade. Infelizmente, não existem regras simples baseadas em propriedades físicas, como regras iônicas que possam ajudar na determinação de um composto iônico, dizendo se ele é ou não solúvel. Porém, a prática tem gerado um consenso em algumas misturas, facilitando a previsão de solubilidade de compostos iônicos. Nesta tabela, podemos ver as regras de solubilidade para compostos iônicos em comum, organizada de acordo com o ânion no composto. Essa tabela ela é extremamente importante se quisermos determinar se a mistura de soluções eletrólitos irá gerar um precipitado. A gente observa a presença dos íons presentes na mistura e considera as possíveis combinações entre os cátions e os ânions. Então, visualizando a tabela, temos aí no canto superior esquerdo os compostos iônicos solúveis. No canto superior direito, as exceções para estes mesmos compostos. Abaixo, no canto inferior esquerdo, temos os compostos iônicos, porém insolúveis, e à direita as exceções para os mesmos. Se a gente partir do princípio da última reação química, utilizando-a como exemplo, podemos verificar a eficácia aplicada na tabela. Temos aí, então, neste procedimento, o nitrato de prata mais o cloreto de sódio, em uma dupla troca aí, gerando o nitrato de sódio mais o cloreto de prata, formando um precipitado. Então, por que seria gerado esse precipitado? Como vide aí na tabela, temos para o Cl menos o cloro a questão da exceção importante, fazendo referência direto à prata. Então, devido a essa exceção, é gerado ao final dessa reação química este precipitado.